Oi, pessoal, muita paz para todos. Espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos, né, de todas as segundas-feiras. Nós estamos estudando, fazendo um estudo detalhado, do Evangelho dentro da doutrina espírita. Hoje nós vamos trazer o estudo 93, Nós estamos trabalhando, com a linha básica de interpretação do livro Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Estamos no volume 3. E hoje o nosso tema é a primeira multiplicação dos pães, que nós vamos trazer em duas partes, porque é um estudo muito interessante. Nós vamos trazer essa primeira parte agora, e na semana que vem a gente traz a segunda, para o vídeo não ficar muito cansativo, muito pesado. Primeira multiplicação dos pães. Essa lição foi narrada por Mateus, no capítulo 14, versículos de 15 a 21, por Marcos, capítulo 6, de 35 a 44, Lucas, capítulo 9, de 12 a 17, e João, capítulo 6, de 5 a 13. Por serem narrativas bem parecidas, algumas diferenças, que são anotadas por um e por outro, para que o vídeo não fique muito pesado também, muito cansativo, a gente vai fazer, eu vou ler a narrativa de Marcos, mas as pessoas, do nosso grupo as pessoas receberão então escrito, no material, as 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler então a de Marcos. Marcos registrou assim: e já estando a hora muito adiantada, chegando-se a ele seus discípulos disseram: este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias circunvizinhas comprar pão para si. Pois, que têm eles para comer? Mas respondendo, disse Jesus: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: deveremos então ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Mas ele lhes perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem certificado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ordenou seus discípulos que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E sentaram-se em grupos de 100 e 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças e, partindo os pães, os ia entregando a seus discípulos para distribuírem. E repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram dos fragmentos 12 cestos cheios de pão e de peixes. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. E em outras narrativas, outros evangelistas deixaram bem claro que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Só para a gente deixar de registrado, A simbologia dos números aqui é uma coisa fantástica, mas nós vamos falar da simbologia dos números na segunda parte. Primeiro nós vamos falar, só entender um pouco a lição,
né? E na semana que vem a gente vai trazer a segunda parte do estudo. Então, estudando a lição, nós temos o seguinte. O primeiro ponto que nós vamos levantar, nós temos aqui uma coisa muito interessante mesmo, do ponto de vista do processo evolutivo nosso. Nós encontramos duas realidades nessa lição. Uma realidade espiritual e uma realidade material. Notem, Jesus fala à multidão suas palavras de amor, suas palavras de afeto, suas palavras de carinho, suas palavras espirituais, mas os discípulos vêm até Jesus e quebram aquele encanto que estava havendo naquele momento, trazendo Jesus para a realidade da vida material. Enquanto todos ali estavam embevecidos pelas palavras de Jesus, do reino dos céus, os discípulos vêm trazendo as questões materiais igualzinho a gente, né? A preocupação premente daquela realidade material. Então esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de levantar. Jesus trazendo aspecto extremamente espiritual e os discípulos chamando Jesus, né, para a questão material. Chamam então a atenção de Jesus sobre a carência de alimentos naquele local, o local que é deserto. E já está de noite, de tardinha, está quase escurecendo. Sugeriu então que fossem dispensada aquela multidão para que cada um fosse procurar o que comer, comprar comida, fazer qualquer coisa, né? Mas será que naquela hora, naquela região, iria encontrar algum comércio, vamos dizer assim, aberto para conseguir comida? Essa é a primeira questão. Logo de início nós já temos essa questão bem interessante para trabalhar, né? O aspecto espiritual trazido por Jesus e o aspecto material, a realidade material trazida pelos discípulos, né? Então vamos a alguns fatos para a gente compreender, ainda estudando a lição, né? Quanto à historicidade do fato, é bem representativa, porque é atestado, esse fato, essa lição é contada, pelos 4 evangelistas, conforme nós temos no estudo, por esses 4 evangelistas chamados de canônicos, né? E também por outros apócrifos. Mas como o nosso estudo se baseia muito mais nos livros canônicos, que a gente pode encontrar em qualquer local para ler, para refletir, né? Então, os 4 evangelistas canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram. E esse fato faz parte de toda a tradição evangélica e cristã dos primeiros séculos. Isso a historicidade é tranquila. Quanto ao número de pessoas, aí é uma coisa bem interessante. Conforme eu disse, os evangelistas, o Marcos fala que 5.000 pessoas, e outros evangelistas registraram, conforme eu disse, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, né? Reunir 5.000 homens, vamos dizer assim, fora as mulheres e as crianças. Se a gente pensar que se caminhássemos por aquelas aldeias que tinham assim, eram todas aldeias muito pequenas, que de repente tinha centenas de habitantes, quando tinha muito, levantando essas aldeias por uma planície deserta de aproximadamente 5 ou 10 quilômetros, não deve ser muito fácil reunir 5.000 pessoas naquela região, naquelas condições. Então, esse seja aí um fato muito interessante
E se a gente pensar que 5.000 pessoas, segundo o evangelista, 5 pães, olha que interessante, a proximidade, e os 2 peixes, né, que nós vamos falar adiante. Então, 5.000 pessoas é uma multidão considerável. E seria bastante difícil reunir as pessoas, conforme levantado no estudo do pastor Nino, reunir essas 5.000 pessoas lá fora, mulheres e crianças, né? Quanto à novidade do fato, uma coisa interessante para os estudiosos, né, da Bíblia, como todo o Novo Testamento e Velho Testamento, não é algo inédito. Porque lá no livro de Reis, já conta que Eliseu, no segundo livro de Reis, Eliseu já havia feito uma multiplicação de pães, né? Então, só para vou ler um trechinho, o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44, está escrito assim: um homem veio de Baal-Shalizar e trouxe ao homem de Deus aqui é o Eliseu, que era discípulo de Elias, né? Trouxe uns pães de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em seu alforje. Eliseu disse a esse homem: dá ao povo para que coma. Disse-lhe o seu servo, né? O que dizes? Hei de pôr isso diante de 100 homens? Vou colocar 20 pães diante de 100 homens? Porém, Eliseu retruca: dá ao povo para que coma, porque assim diz Javé: comerão e sobrará. Então ele, o discípulo, né, de Eliseu, lhes pôs os pães diante dos homens e comeram, e ainda sobrou, conforme, né, a palavra dita por Javé. Então já não é um fato inédito em relação a isso. Quanto à possibilidade da realização desse processo, são levantadas muitas hipóteses, muitas interpretações, né? Algumas correntes religiosas não aceitam qualquer interpretação, porque admitem o milagre. Jesus fez o milagre e acabou. Outros segmentos, outras religiões, interpretam a lição como um símbolo, como mais uma forma parabólica, vamos dizer assim, mais uma parábola contada no Evangelho. E esse é o caso da doutrina espírita. Conforme nós sabemos, né, nós que já estudamos a doutrina espírita, ela não aceita a ideia do milagre no sentido comum do termo, né? Porque quando se tem explicação, então já passa a não ser mais milagre, né? Mas uma coisa é certa, para a gente não fechar a questão longe disso: quem é a gente para dizer que Jesus, que pela doutrina espírita nós sabemos, ele é o construtor e governador do planeta, conhecedor de todos os segredos da física, da química, de todos os conhecimentos, todas as combinações, todas as transformações, toda a desintegração e reintegração dos átomos na matéria, todas as mutações das moléculas, por exemplo. Quem é a gente para dizer que Jesus não poderia fazer isso? Só essa observação. Então a gente não afirma nada disso. Nós estamos estudando os fatos. Tá certo? Jesus faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. A pergunta: será que Jesus desceu dos céus para fazer pão material? Só uma questão. E a gente vai ver no final desse estudo ainda que a possibilidade é muito mais ampla, é o que a gente entende, né?
Então, não sendo algo milagroso, segundo a doutrina espírita, que é o foco dos nossos estudos, vamos analisar algumas suposições possíveis para tentar entender o tema. Seria, por exemplo, um hipnotismo? Um processo de alucinação coletiva, um ilusionismo? Seria bem difícil isso. Pois, após as pessoas serem saciadas, foram recolhidos 12, ao número 12 também, 12 cestos de fragmento de matéria sólida, palpável. Então, dificilmente foi hipnotismo ou ilusionismo. A outra hipótese, o transporte, é bem interessante, um processo mediúnico, o transporte dos pães. Esse transporte consiste numa desmaterialização do objeto em um determinado local em que ele se encontra e sendo transferidas as suas moléculas astrais para outro espaço onde se deseja fazer um processo de rematerialização das moléculas. Então, dissolve, desmaterializa determinado objeto no local e rematerializa em outro. É um outro processo. Esse fato é bastante conhecido e atestado por inúmeras reuniões espíritas chamadas de reuniões de materialização. Hoje em dia já não se faz tanto, porque é um processo, uma mediunidade de efeito físico. Os médiuns que têm essa capacidade, então, pode fazer isso com certa tranquilidade, né? Pode ser isso. A gente também não faz. Não tem clareza disso, né? É só uma ideia. Jesus poderia ter feito isso facinho, sem problema nenhum, né? A outra hipótese, transmutação da matéria. Assim como se dá no nosso organismo que assimila os alimentos e que sustenta todos os nossos tecidos orgânicos, na natureza, por exemplo, os grãos de milho, de trigo, de cevada ou qualquer grão lançados no solo transmuta a matéria sugada da terra em centenas de outros grãos? Será que foi isso? Por que não poderia ter sido esse fato? Uma transmutação instantânea da matéria. Seria isso? Também não sabemos. Outra hipótese, criação mental. Pela coagulação dos fluidos astrais. A única diferença desse fato com o que qualquer um de nós pode realizar, embora no estágio evolutivo muito atrasado que nós temos, é a quantidade e a rapidez com que a coisa aconteceu. No resto, não. Por quê? Esse processo é criação mental. Qualquer um de nós poderia fazer. Para Jesus seria muito mais fácil ainda. E se nós estamos falando de evangelho, nós temos a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé é a substância das coisas esperadas. Olha que interessante. A fé é a substância das coisas esperadas. Quando eu crio aquela expectativa, quando eu espero aquilo e tenho fé naquilo que ele realiza. Portanto, então, havendo a substância no plano mental, é muito fácil condensá-la no plano astral e coagulá-la no plano da matéria. É outra hipótese interessante, né? No último tópico aqui, nós temos em relação à interpretação, então. Todos os estudiosos pesquisados, todos eles, desde os mais antigos textos cristãos, interpretam essa multiplicação dos pães como uma figura, como algo simbólico.
Por quê? É como se fosse um processo de multiplicação naquilo que se chama de Eucaristia. A Igreja Católica é que usa mais essa expressão. Mas a palavra Eucaristia significa ação de graças. É a comunhão. Olha que interessante. É a comunhão do ser humano com o ser divino. Dentro daquela linha interpretativa que nós trazemos desse segundo pastorino, é a comunhão da individualidade com a personalidade. A personalidade, o ser humano, a individualidade, o ser divino. Aí a coisa fica bem interessante. E da Eucaristia, isto é, da ação de graça, todos nós podemos fazer. E olha que bacana, então Jesus, como a individualidade mais perfeita, fez o processo da comunhão da ação de graças, juntando aquelas almas ao processo espiritual. Aí multiplica mesmo, né? E só para a gente ter uma ideia, pegando a doutrina espírita, aqui, nesse último trecho aqui, são as questões trazidas, né, pelo pastorino que eu simplifiquei, né? Agora, trazendo para o lado da doutrina espírita que nós estudamos, no livro A Gênese do Kardec, esse tema é tratado, a multiplicação dos pães na visão dos espíritos e que Kardec registrou. Eu também fiz um resuminho, não cortei, não mudei trecho, só recortei uma parte para não ficar muito grande. Depois é importante que todos leiam lá, é bem interessante, né? O que diz lá em relação à multiplicação dos pães? A maioria das pessoas, dizem os espíritos, e o Kardec registrou, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, multiplicação dos pães, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo e ser perfeito. Essa é a linha interpretativa que a gente acha bem interessante. É sabido que grande preocupação, isso é legal, é sabido que grande preocupação do espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Gente, isso é um fato. A gente pode estar bastante com muita fome, almoçando, mas se alguém chegar e dar para a gente uma notícia triste, tipo fulano desencarnou, aí imediatamente a primeira coisa que acontece no nosso organismo é a gente perder a fome. Isso na maioria das pessoas, né? Então veja bem, aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, todas elas criaturas ávidas para ouvir. Vamos imaginar que as pessoas tenham andado 10 quilômetros, não sei, 5 quilômetros, sei lá quanto, só para ouvir Jesus. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela palavra e também, talvez, pela ação poderosa e magnética que Jesus exercia sobre todos aqueles que o cercavam, elas não tenham experimentado nenhuma necessidade material de comer. Isso segundo os espíritos. Já não é mais... eu só estou trazendo, o pastorino também não fala isso, né, na obra dele. Eu estou trazendo porque o tema é totalmente pertinente, né? O prodígio, então, do processo de materialização que muitas correntes, né, cristãs chamam de milagre, esse prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, diz os Espíritos. Poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder material comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que um fato puramente material
de multiplicação de pães. Portanto, segundo os Espíritos, tem que ser, está escrito assim, considerado como uma alegoria. E olha que interessante, aí esse pedaço já fui eu que incluí. Jesus não veio aqui, gente, para multiplicar pão, para multiplicar vinho, estou falando isso materialmente. Jesus veio para trazer o reino dos céus, para que cada um conheça o reino dos céus, que já está dentro dele, de cada um. Por que Jesus dificilmente tenha materializado o pão no sentido milagroso? Porque Jesus veio e disse, o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Lá está escrito, eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Claro, não é a carne material, porque a carne material ficou na cruz, né? Mas é o processo, o corpo doutrinário que Jesus deixou para que as pessoas pudessem trabalhar, que nem a gente vem buscando fazer, entender essas questões na nossa individualidade. A individualidade de cada um de nós nessa personalidade encarnada que nós estamos. Gente, é isso então, que eu preparei essa primeira parte. Na semana que vem a gente continua o assunto, trazendo, né, as simbologias dos números, para a gente entender que esse fato, Jesus poderia ter feito isso com perfeição, materializado o que ele quisesse, mas o fundo da questão é o aspecto espiritual. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Tá certo? Então, muita paz para todos. E na semana que vem a gente continua.